meus amores, chegamos à nossa revisão dos conteúdos de ciências humanas. Bom, é como a tia sempre fala, é tudo que a gente estudou nos últimos dias, então não tem motivo para se preocupar. O primeiro conteúdo que nós vamos abordar é o planeta Terra. Sabemos que o planeta Terra é o planeta em que vivemos. E o nosso planeta, ele é envolto, coberto por uma camada de ar que se chama atmosfera. Portanto, se eu te perguntar qual é o nome da camada de ar que envolve a Terra, se chama atmosfera. Nós estudamos também que a interferência do clima e das ações humanas impactam diretamente na atmosfera e que isso traz consequências. Sobre a Terra, nós estudamos dois movimentos. O primeiro, o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma e que demora 24 horas, ou seja, um dia para fazer esse movimento, como se fosse um peão, quando ela roda em torno de si mesma, tá? Esse movimento origina os dias e as noites. O segundo movimento que a gente estudou é o movimento de translação, que é o movimento em que a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Então, ao mesmo tempo que ela gira em torno de si e faz o movimento de rotação, ela gira em torno do Sol. E esse movimento em que a Terra gira em torno do Sol tem o nome de translação. E a translação, ela origina os 365 dias e 6 horas, ou seja, ela demora um ano para acontecer. Esse movimento também dá origem às estações do ano. Nós vimos isso recentemente, porque de acordo em que a posição em que a Terra aparece em relação ao Sol, ela vai virando e vai dando esse movimento, essa virada, vai originando as estações do ano. Nós vimos também que a rotação ela leva um dia para acontecer e que a translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol e que leva um ano para acontecer. Da mesma forma que sem a translação não existiria as variações promovidas pela estação do ano. Então, enquanto uma região recebe maior intensidade da radiação solar porque está de frente para o Sol, a outra que está de costa recebe menos interferência do Sol. Por isso, ela permanece mais fria, essa região. Bom, ainda sobre a Terra, nós vimos que o satélite natural da Terra é a Lua. Tá? Então, nós estudamos que o Sol, ele é o astro principal do nosso sistema, que a gente vai ver daqui a pouco, e que ele ilumina a Terra e também ele é uma estrela principal. Ainda sobre o Sol, ele também pode servir como guia para a nossa orientação. Estudamos isso. Então, por quê? Porque o Sol sempre nasce ao lado leste e sempre vai embora, se põe ao lado oeste. Então, ao gente se localizar ao nascer ou ao pôr do Sol, a gente consegue saber exatamente qual é a posição que nós estamos. Sobre o ar, o que é o vento? Gente, o vento, ele é o ar em movimento. E esse vento, ele pode tomar várias formas e proporções. Ele pode ser muito fraco, ele pode ser como uma brisa, ou ele pode ser muito forte, como um furacão, como um tornado. Existem aparelhos próprios para medir a velocidade e a direção do vento. Nós estudamos isso também, tem lá no livro. A biruta, ela indica a direção do vento, o catavento indica a direção do vento.
Não só a direção, eles podem indicar também a velocidade do vento. Aí eu trouxe as figuras para vocês darem uma relembrada aí. Catavento, lá em cima, a biruta logo embaixo, o anemômetro, que serve para medir a velocidade. Vamos falar um pouco agora sobre as partes da planta. Bom, as partes da planta são fruto, caule, sementes, folha, raiz e flor. E nós estudamos cada parte das plantas e suas funções. Lembram dessa aula? Essa aula foi uma aula bem legal, eu gostei bastante. E vocês participaram também. Fizeram as atividades todas certinhas. Então, nós vimos que o caule ele tem uma função muito interessante de sustentar a planta e também de irrigar, levar a água e os sais minerais para todas as partes da planta. Vimos que a raiz é o que sustenta e fixa a planta no solo. Vimos que a folha ela tem um papel muito importante por ser através da folha que a planta respira. E que esse processo tem um nome de fotossíntese e que também interfere no nosso ambiente pela produção de oxigênio e gás carbônico. Nós vimos que a flor, ela representa quase sempre, na maioria dos casos, o órgão reprodutor da planta. Então, nós vimos que a reprodução da planta acontece por meio da flor, na maioria das vezes, e que o órgão feminino é chamado de gineceu e o órgão masculino é chamado de androceu. A reprodução da planta acontece quase sempre por meio da flor. A reprodução de quase todas as plantas acontece por meio da flor. Nos grãos do pólen existem as células sexuais da planta. Eu trouxe a constituição de uma flor, porque eu lembro que eu fiz um desenho que não ficou muito legal. Então, eu achei legal eu trazer aqui para essa aula de revisão a flor. Então, tá aí a flor com todas as partes, para vocês poderem ver. Eu não vou exigir as partes da flor na prova, vocês fiquem tranquilos, mas eu acho importante vocês conhecerem. Trouxe uma figura sobre o ciclo da água, que envolve a evaporação. É o principal foco do ciclo da água. Através da evaporação de rios, lagos e mares. E também através dos processos metabólicos dos seres vivos. A água ela sofre mudanças em seu estado físico e circula entre os seres vivos, rios, mares, solos e até na atmosfera, porque até a camada de ar que envolve a Terra tem partículas de água.